Amém. Poder se sentar, irmãos. Graça e paz. Amém. Bom, eu me chamo Luciano. Sou Gideão. Amém. Amo essa causa. Na verdade, Deus tem me feito amar tudo aquilo que é referente à obra. Nosso coração ferve quando se fala de missões. Amém? Quantos missionários tem aqui, pastor? Quantos missionários tem aqui? Os irmãos entenderam a pergunta? Quantos missionários tem aqui? Você é missionário? Aleluia. Primeira coisa que nós temos que entender é que missões não é uma invenção humana. Que missões não é uma criação dos homens. Missões, antes de tudo, é uma instituição de Deus. Missões, foi Deus que iniciou esse negócio de missões. Como nós vimos aqui, havia uma grande multidão perdida. E Deus olhou para essa multidão e amou ela, de tal maneira que Ele pega e dá o seu Filho unigênito, para que pudesse vir aqui e fazer missões, e trazer de volta aquilo que se havia perdido. Amém, irmãos? Aleluia. Missões é isso. Missões, antes de qualquer coisa, é uma instituição divina. E Deus, Ele é o primeiro missionário. E Ele constituiu a sua igreja como sendo missionária igualmente aqui nessa terra. Aleluia. Glória a Deus. E nós temos um chamado para isso. Não é algo que Ele fez, instituiu para só Ele fazer. Não. Ele nos deu um chamado. Olha para o seu irmão e diz assim: você tem um chamado. Você tem um chamado. O grande segredo desse negócio chamado missões é o chamado, que Deus nos tornou participantes desta obra. Deus poderia ter vindo, salvado o homem, resolvido os problemas da multidão, resolvido os problemas de ordem psíquica que aprisionava, quebrado as cadeias do homem e deixado o homem. Mas não, Ele vem e faz tudo isso. Ele quebra as cadeias, Ele rompe com aquilo que aprisionava. Ele é o primeiro missionário, e Ele faz isso a nós e através de nós, primeiramente por amor ao Pai. A palavra do Senhor nos diz que Ele foi obediente até o ponto de morrer por nós, e morte de cruz. Abra sua palavra aí, a sua Bíblia, em Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 13. Para nós ganharmos tempo, você vai abrindo, eu vou lendo. Diz assim a palavra: ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se de barco em particular, para um lugar deserto. As multidões, ao ouvirem falar disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, repita comigo, tão grande multidão, teve compaixão deles e curou seus doentes. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: este é um lugar deserto e já está ficando tarde. Manda embora a multidão, para que possam ir aos povoados comprar comida. Respondeu Jesus: eles não precisam ir. Deem-lhes vocês algo para comer. Aleluia. Eles lhes disseram: tudo o que temos aqui são 5 pães e 2 peixes. Repita: 5 pães e 2 peixes. Jesus disse então: tragam-nos aqui até a mim, disse ele. E ordenou que a multidão se assentasse, assim como vocês estão assentados, na grama. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida deu-lhes aos discípulos, e estes à multidão. Todos comeram,
ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar as mulheres e crianças. Pai, eu te dou graças, eu te louvo, Senhor. Eu te louvo porque os anjos quiseram fazer esta obra, e o Senhor nos deu o privilégio de homens que falhos, homens ainda que totalmente necessitados, mas que agora, uma vez supridos pela tua graça, pela tua misericórdia, o Senhor nos constituiu a igreja, o corpo, aquilo que se pode ver do Senhor, para manifestar as boas obras, para levar esta palavra. Aleluia, bendito é o nome do Senhor Jesus. Deus é o primeiro missionário, Ele manda o Senhor Jesus para então resgatar essa humanidade perdida. E o interessante é que o texto nos mostra que sempre aonde Jesus estava, tinha uma grande multidão com Ele. Jesus sempre foi aquele e é aquele que atrai as pessoas. Muitos são atraídos pelas suas necessidades humanas, pela barriga vazia, roncando, uma necessidade que temos biológica. Mas o certo é que sempre havia uma multidão. E sempre que Jesus olhava para essa multidão, Ele se compadecia dela. Jesus olhava para essa multidão e se movia de íntima compaixão. Afinal, Ele veio para isso. Ele veio para salvar e buscar o que se havia perdido. E todos que vierem a Jesus, Ele vai fazer isso. Ele vai curar as doenças, Ele vai curar os males, Ele vai transformar essas vidas. Jesus, Ele se coloca nessa posição daquele que veio para salvar, para trazer de volta uma ligação daquilo que se havia perdido, que era do Pai, mas que se havia perdido, agora precisa de Jesus para que faça isso. Quantos missionários tem aqui? Jesus, Ele foi o primeiro missionário, sim, mas ainda existe uma grande multidão. Com o passar das eras, com o passar dos tempos, essas multidões continuam surgindo, e a necessidade humana continua sendo as mesmas, as necessidades do homem continuam sendo as mesmas. Não é necessidade só do pão que alimenta o físico, mas a necessidade humana, ela é a necessidade da palavra do Deus vivo. A necessidade humana é a necessidade de um Deus que fala e que o homem possa ouvir e entender que ele é um pecador e que precisa de um Deus para poder dirigir a sua vida. E as multidões estão aí. Jesus então, depois de olhar, e ia chegando à tarde, aqueles discípulos então olha para aquelas multidões. O interessante é que no texto de Lucas, no capítulo 9, aqueles discípulos tinham recebido de Jesus poder, autoridade sobre os demônios, para curar os enfermos, para libertar, como diz Isaías, capítulo 61, que o Espírito está sobre mim, pelo qual Ele me ungiu, para pregoar as boas novas, a soltura de cadeias aos presos. Eles tinham recebido isso de Jesus e voltaram todos alegres, no capítulo 9 de Lucas. Mas chegando à tarde, eles olham a multidão, e eu me incluo nesse meio, que eu tenho certeza que nós somos assim. Isso é algo inerente do ser humano. E eles pegam e chegam em Jesus e falam: mestre, manda que esses vão embora, já é tarde, e nós não temos como dar comida, e aqui eles precisam de ir para as aldeias comprarem comida para eles. Mas eles estavam falando isso para Jesus, aquele que saiu da sua glória, se esvaziou e veio para fazer missões no nosso meio, aquele que veio para nos salvar. E Jesus, de maneira nenhuma, olhando e movido por compaixão daquela multidão, iria despedir, porque, como a irmã disse, a fé sem as obras ela é vã. Jesus não podia ficar só numa conversa, ficar só numa fala, mas Jesus, ele falava tudo isso, ensinava as multidões,
E ele, ao mesmo tempo, ele curava, ele libertava, ele alimentava as multidões. Jesus então fala para não é preciso, não é mister que eles vá embora. Dai-lhe vós de comer. Jesus disse para aqueles homens, fala para o seu irmão assim, dai-lhe vós de comer. Sabe, Jesus fala certa vez, olha, uma comida eu tenho, que vocês não podem, que vocês não conhecem, e essa comida é fazer a vontade do meu Pai. Aleluia. Jesus está dizendo para nós, dai-lhe vocês de comer. Essa comida é fazer a vontade do Pai. Essa comida era a obediência. Jesus então pega e fala isso para eles. O interessante é que aqueles homens, aqueles discípulos, eles não estavam preocupados com o bem-estar daquela multidão. Eles queriam ser práticos, igual nós somos. Quando a demanda vem sobre nós, logo nós queremos usar de praticidade. Logo nós queremos fazer aquilo que é mais fácil. Logo nós queremos transferir a responsabilidade para outrem. Quando a demanda cai sobre as nossas vidas, quando alguém vem necessitado ao nosso encontro, logo nós ligamos para o pastor, ou passamos o telefone do pastor, ou nós pegamos e fazemos o quê? Convidamos para vir à igreja. Amém, isso é maravilhoso, nós devemos fazer isso. Mas Jesus está dizendo aqui, você tem que ser a igreja lá, na hora da necessidade. Eles têm uma necessidade pontual, eles têm uma necessidade emergencial. Pode ser que enquanto você convida uma pessoa e diz, vai para a igreja, e não dá de comer para ela ali, e não explique, você não se torna o pão naquele momento, pode ser que até o itinerário de vir, ele se perca no caminho. Então aqueles homens não estavam preocupados com a necessidade daquela multidão. Na verdade, eles estavam preocupados é que essa demanda que ia recair sobre a vida deles. Jesus é o primeiro missionário. Agora ele pega, dá o poder, porque missões não é uma questão de escolha. Missões, acima de tudo, é uma ordem. Missões, acima de tudo, é um modo de existência. Na primeira reunião nós estávamos falando sobre missões como ser missionários em tempo integral. Missões como existência. Porque essa ordem recai sobre nós. Porque somos nós, irmãos, que temos a fala, somos nós que temos a conversa. O braço forte do Senhor foi manifestado a nós, fomos nós que recebemos a iluminação do Espírito, é sobre nós que foi derramado o Espírito Santo da verdade. É em nós que foi depositado o habitar do Senhor. Nós fomos constituídos tabernáculos, a habitação do Deus poderoso, do Todo-Poderoso, Ele habita em nós. A demanda recai sobre a vida da igreja, a demanda recai sobre mim, recai sobre você. Você é o responsável por saciar a fome e matar a sede dessas multidões. Não é uma questão de escolha, eu vou ser missionário. Porque está todo mundo aqui fazendo uma obra bonita, maravilhosa, necessária, pontual. Não é uma questão de você escolher, é uma questão de Deus te escolher, é uma questão de você ter um chamado para a obediência, para ser um missionário em tempo integral, para ser o pão, para ser aquele que vai matar a sede, em todos os momentos. Pastor, sinceramente eu acho esse trabalho maravilhoso, mas eu acho muito pouco. Eu acho que a igreja de Jesus, ela tem que ser esse missionário em tempo integral. É louvável a obra que a igreja faz, é maravilhoso isso, mas nós temos que entender que nós temos que nos submeter a serem missionários de maneira integral, como uma existência nessa terra. Isso vai facilitar demais a vida daqueles que só terão a oportunidade se a igreja existir dessa forma. A igreja existindo como missionário de maneira integral,
eles vão ver as obras da igreja sem muito alarde, sem muita conversa, sem muita gritaria, não. Através do nosso procedimento, através da nossa vida. Nem era necessário falar essas coisas aqui hoje, que a irmã ali ministrando falou, acho que citou os textos que eu ia falar. Ela ministrou de maneira magnífica, falando disso, falando de nós sermos os missionários, os perdidos, a sociedade perdida, decaída, está precisando de referenciais. As famílias estão precisando de missionários lá nas famílias. Os filhos estão precisando de missionários. Os pais serem missionários na vida deles. Esposas precisando de maridos missionários comprometidos com o reino de Deus, comprometido em não em cumprir um ritual, não, em cumprir a palavra de Deus, em serem o alimento na hora da fome do necessitado. Sabe por que nós vemos tantas barbáries aí fora? É porque nós ainda não temos nos comportados, não temos existido como aqueles a quem as multidões famintas possam olhar e ver a Cristo manifesto nas nossas vidas. A igreja é aquilo que se pode pegar de Jesus. A igreja é aquilo que se pode cheirar de Jesus. A igreja, se alguém quiser vir a Jesus ou ver Jesus, terá que vir à igreja, terá que abraçar a igreja se alguém quiser abraçar Jesus. Se alguém quiser ver a Jesus, terá que ver você. Jesus já veio, Jesus já constituiu um corpo. Aquilo que é visível agora aqui na terra é a sua igreja, é o tabernáculo do Deus vivo. A igreja é a chance das multidões, porque o Deus que opera nela é poderoso para alcançar. Ele vai fazer isso através da igreja. O texto que o pastor leu aqui, Atos capítulo 2, no versículo 47, pastor, diz que conforme a igreja se mantinha unida no ensino dos apóstolos, eles preservavam unânimes, com um só pensamento, com um só propósito, e não havia no meio deles nenhum necessitado. E eles não saíam em missões nesse momento, perturbando ninguém, pregando, querendo, exigindo, não. O fato deles viverem assim, deles existirem assim, naquele meio daquele povo, daquela nação, eles viam, as multidões viam a vida da igreja, via o movimento da igreja, via como que a igreja se comportava, via a alegria, via que não existia necessitado no meio deles, e eles iam sendo atraídos para o meio deles, como uma mariposa atraída pela luz. Eles viam as obras da igreja e eram agregados, salvos pelo Senhor, e eles eram inseridos no seio da igreja. Deus, Ele é a vara. Guarda isso no seu coração. Repita comigo: Deus é a vara, Jesus é a linha, o Espírito Santo é o anzol. E aí? Adivinha? Quem que é a isca, irmãos? Cadê os pescadores de plantão? Eita glória! Se Deus é a vara, Jesus é a linha, o Espírito Santo é o anzol, o que sobrou para nós? Nós somos a isca, e nós vamos ficar no anzol, que é o Espírito Santo, com movimentos para atrair a presa. Mas o interessante é que a presa aqui não é para nós capturarmos
para o mal, mas é para capturarmos para o amor, para fazer um transporte entre o mundo das trevas e o mundo do amor de Cristo Jesus, o Filho amado. Nós somos essa isca, é aquilo que se pode ver, a isca é aquilo que está cobrindo, que está possuído pelo Espírito Santo, de modo que só o que os peixes, a multidão vai ver é a isca. Um dos segredos de uma pesca bem sucedida é isso, é que o anzol não fique à mostra, essa isca elas têm que estar visível, e toda vez que virem atacar ela, dentro vai estar cheio do anzol, que é o Espírito Santo. E a palavra do Senhor nos diz que a palavra de Deus jamais voltará vazia, antes ela vai trazer o resultado pela qual ela foi designada. Então, se nós sofremos o ataque das multidões, o Espírito Santo, que é o anzol que está dentro, vai fisgar essas multidões e vai trazer para Jesus, aleluia. Cadê os pescadores de plantão? O que acontece quando uma isca sofre o ataque? Não se engane, meu irmão. Não se engane que na condição de isca, daquele que vai atrair, daquele que vai mostrar algo de atrativo, não vai sofrer os danos. Pelo contrário, a isca vai sofrer os danos. Ela vai ser despedaçada, afinal ela é um alimento. Afinal ela é a comida que aquelas multidões, que aqueles peixes estão procurando. Eles estão famintos, eles vão precisar de saciar a fome com alguma coisa. E essa coisa é você, sou eu, que está cheio do Espírito Santo, para poder exalar e dizer, e levar a mensagem, e levar a necessidade deles ao trono da graça, para que elas possam ser supridas pelo nosso Pai. Você vai sofrer o dano, eu vou sofrer o dano, mas toda a glória vai continuar sendo do Senhor, aleluia. Nós não podemos nos poupar, porque a Ele pertence a glória, Ele nos chamou para isso. Enquanto nós estamos reunidos aqui com o ar-condicionado, que não está dando conta desse calor de hoje, tem irmãos, tem iscas sendo devoradas, sendo tragadas nos campos missionários. Mas ao contrário disso, produzir no seu coração uma tristeza, eu quero lhe dizer que esses irmãos que estão lá, dando as suas vidas, se entregando ao Evangelho de maneira integral, eles não têm por preciosa a vida deles. Eles não têm por preciosa a vida deles, ao contrário, quando eles conseguem, aleluia, quando eles conseguem obedecer ao ponto de morte, eles recebem a glória. A glória nada mais é do que receber o poder de ser obediente ao teu ponto de entregar a sua vida. Agora nós, como igreja, para sermos missionários em tempo integral, talvez vai acontecer igual aconteceu com aqueles discípulos. Eles falaram para Jesus, mas mestre, como é que é esse negócio? Como é que nós vamos dar de comer para esse povo? Olha, uma multidão, tem quase 5.000 homens, sem contar as mulheres e crianças, e fazendo uma conta, tinha mais de 20.000 pessoas naquele lugar, irmãos. Sim, se não conta as mulheres e as crianças, se você fizer uma média do Antigo Testamento, da quantidade que constituía as famílias, era no mínimo 2 filhos, que se tinha no mínimo. Tinha família que tinha uma linhagem gigante. Então, por baixo, tinha 20.000 pessoas ali. E eles pegam e falam, mas mestre, como é que nós vamos suprir isso? Se nós tivéssemos 200 denários, cadê? Quem é que sabe fazer essa conta aí? Que eu esqueci quanto que é um denário, eu não fiz essa conta. Ainda assim, não seria possível nós alimentarmos essa multidão. Aí é nós de novo, com as nossas desculpas, dizendo que nós não somos capazes, dizendo que nós não temos experiência, dizendo que é uma obra tremendamente grande,
e que essa obra só pode fazer aqueles a quem o Senhor tem um chamado, mas eu quero te dizer que chamado ministerial para existir como pastor é uma coisa, agora para ser missionário é de maneira totalitária, é todos. Não tem como fazer essa obra, não tem como, porque nós não temos, só 5 pães e 2 peixinhos. Mas Jesus, conhecendo o coração, sabendo da necessidade dos discípulos, sabendo da fragilidade, da pequenez, sabendo que eles eram indoutos, pescadores, simples, assim como nós, Jesus pega e fala: não, traz isso aqui para mim. Tragam os 5 pães e os 2 peixinhos. Jesus está dizendo para nós hoje: traga a sua falta de fé, traga as suas necessidades, traga a sua inexperiência, traga a sua pequenez, traga para mim. Leve a Jesus todas as vossas necessidades. Jesus está dizendo: traga para mim esse medo de ser a isca, traga para mim. Aí Jesus pega os pães e os peixes, que está tipificando nada mais do que a igreja. Jesus então ele levanta os céus, apresenta ao Pai, e ele dá graças. Sabe o que isso significa? Isaías 53 diz que Jesus, ele olha o trabalho das suas mãos e ele se alegra. Jesus, quando pega aqueles pães, aqueles peixes, ele está fazendo isso que Isaías está dizendo lá atrás. Ele pega agora os pães, os peixes, que está tipificando agora os discípulos, a igreja, que vai ser repartida, que vai ser agora distribuída às multidões. Ele dá graças, ele se alegra, porque ele sabe que essa obra vai ser feita, que essa obra vai alcançar as multidões. E ele pega então, supre todas as necessidades daqueles discípulos, e dá ordem para que eles fossem e fizessem discípulos a todas as nações. Mas eu quero chamar a sua atenção que discípulo, ir de fazer discípulos a todas as nações, irmãos, é muito mais do que ir numa tribo indígena, é muito mais do que ir aos povos da janela 1040, é muito mais que ir aos povos chamado de grupo A, porque se você for estudar sobre a questão da estatística de missões, você vai ver que existe uma divisão de 3 classes, A, B e C, e mais de 90% de todos os missionários que existem estão no grupo C, que é o grupo que tem Bíblia na sua língua, que tem de alguma forma contato com as Escrituras. O grupo B é aquele grupo chamado de cristãos, que de alguma forma eles estão recebendo a palavra, porque são dos países já alcançados pelo Evangelho. Mas existe um outro grupo, que nem 1% foi alcançado ainda. Existe um grupo que necessita de todo o trabalho de maneira contingencial a favor deles. Precisa das orações da igreja, precisa da oferta da igreja, precisa que envie missionários para esses lugares. Mas além disso, além desta obra totalmente necessária, e de fazer discípulos, seja um missionário de tempo integral, aonde você está, porque nós temos que ser realistas. Nós não vamos, nem todos aqui vai ter a oportunidade de ser missionários nesses lugares. Mas e aí? E a nossa parte? O que nós devemos fazer? Como ser então? Atos capítulo 1, versículo 8.
O Senhor nos diz: e recebereis poder a descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês vão ser as minhas testemunhas em toda a Judéia. Judéia está tipificando a nossa casa. Judéia é a nossa casa, Judéia é no meio dos nossos, Judéia é onde você está, Judéia é onde o Senhor te colocou. E Samaria é a igreja. Em toda a Samaria é onde você congrega, é você ser aqui um agente de Deus, você ser ativo, você ser servo de verdade, aqui neste ministério, como igreja local. E até os confins da terra, é onde a igreja, quanto constituição, não como instituição local, mas como constituição, como corpo de Cristo, ela vai. E eu perguntava para o Senhor: como vai ser isso? Como eu posso ser missionário até os confins da terra? Aí Ele fez eu entender isso. Judéia, Samaria e os confins da terra. Talvez você não possa ser, não vai ter a oportunidade, ou vai correr de ser até os confins da terra. Mas não tem como você ficar indiferente a ser em Samaria e na Judéia, que é lá onde você está inserido. Nós temos um chamado. Jamais vou desistir. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Você crê que você foi escolhido para essa obra no ventre da sua mãe? Você foi escolhido. Missões é o amor de Deus demonstrado aos homens através de Jesus, que antes de tudo faz a nós e através de nós, antes de nos amar. Jesus faz isso por amor ao Pai, por obediência, por amor ao Pai. Eu te convido a ficar em pé neste momento, em nome de Jesus. Tem como botar isso? Quem pediu ao Ministério de Louvor que entoasse esse hino? Pastor, se o senhor me permitisse, eu queria fazer uma oração. Eu quero, neste momento, te convidar. Eu louvo a Deus porque nessa igreja, eu já vim aqui, eu acho que 2 vezes fazer mensagem de ônibus. Já acompanhei outros irmãos e eu entendo que esta igreja tem entendido esse propósito. Essa igreja tem sido